Então, eu estou aqui com a Regina, e a Regina, ela é meditadora, e ela é nova ainda na meditação. E ela me fez uma pergunta, você me fez uma pergunta, Regina, e que eu achei que é uma pergunta que demonstra uma dúvida que é comum e que atrapalha o processo, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Então, eu queria que você explicasse para mim novamente a sua dúvida, porque eu tenho a impressão que outras pessoas, ao ouvirem, podem se beneficiar, ao ouvir esse papo, essa conversa, podem aproveitar. Se eu fico assim, reta, eu fico mais no estado presente, eu acho. O fato de eu estar sustentando a minha coluna ereta. Se eu fico, mas cansa, né? De qualquer maneira, ficar uma hora assim, mas para mim é mais interessante, eu consigo ficar mais atenta. Gostaria de fazer com as pernas cruzadas no chão, que foi a primeira aula que eu fiz. Aqui, a primeira meditação sua que eu fiz no chão, primeiro não, foi lá, eu estava fora de casa, no quarto escuro, na cama. Mas aí não, aqui em casa, no chão, com as pernas. Aí minha perna dorme. Depois de meia hora, eu tô com o pé dormindo. Aí eu levanto, isso é minha dúvida. Posso fazer sentada e depois mudar? Vou para uma cadeira? Ou é melhor que eu fique numa cadeira como eu estou agora, com a coluna ereta? Se no momento X eu quiser apoiar, encostar e descansar, eu posso? Você já veio da yoga, e a yoga ela tem algumas orientações que normalmente a pessoa não poderia encostar as costas, né? Para meditar, ela tem que ficar ereta, tal, com as pernas cruzadas. Tem uma postura meio que padronizada, e assim, me parece não, a visão que eu tenho é clara de que existe uma essência da meditação. A meditação não tem relação com postura, ela tem relação com consciência atentiva ao momento presente. E a gente tem que entender isso. Uma vez que a gente entenda que o que importa é realmente eu estar consciente deste momento, se eu estiver encostado com as costas ou não estiver, não é a essência. A essência é eu estar presente agora, eu estar consciente agora. Então, não tem porquê nós fazermos uma posição que seja desconfortável Desconfortável. ou Uhum, desagradável, porque uhum. iria, na verdade, atrapalhar a própria essência, que é eu estou presente agora. Sim, a coluna ereta ajuda. Sim, a coluna desencostada pode ajudar por um tempo, mas ela acaba cansando. Uhum. Então, você pode ficar com a coluna ereta já encostada. Sim, se você ficar reclinada, torta, não chama Tá. tanto a presença. Mas se você estiver encostada, com a coluna ereta, você está confortável, você consegue ficar por um tempo maior sem precisar se mexer e não tem por que sofrer, você sofre menos, você não precisa sofrer. Então, a associação de meditação com posturas sofridas ou muitos não podes, ele acaba tornando a experiência desagradável. Você está querendo algo, mas não pode. Você sofre. Então, se você se mexe, se você se mexe, se você se ajusta, se você se ajeita, mas mantendo a proposta essencial, eu estou consciente desse meu ajuste, eu estou consciente dessa mudança de postura, eu estou consciente do meu corpo, das sensações do meu corpo pedindo para se mexer. Eu estou consciente de eu permitindo ele se mexer. Eu estou consciente do próprio se mexer e do ajuste. Pronto. Você Maravilhoso. mantém É. o que é a essência. E a essência, lembrando, aí, até você está falando umas dúvidas que eu acho que a dúvida que você tinha, você já resolveu com a questão do Sérgio. Então, eu nem achava que a tua dúvida era essa. Mas a questão Mas tem vamos outras. lembrar da definição de meditação que eu coloco. Uhum. Meditação é a arte de manter-se no modo percebendo. Isto é, eu estou percebendo alguma coisa
deste momento. Pronto, se eu sei isso, eu posso coçar, porque eu posso perceber a coceira, eu posso perceber o movimento da minha mão se dirigindo à coceira, eu posso perceber o coçar, eu posso me mexer, eu posso fazer tudo, desde que eu me mantenha na arte de estar, eu me mantenha no modo percebendo. Percebendo. Agora, quando você fala, existe todo um vício que você usou uma linguagem que eu jamais usei. Você falou, é para não pensar. Não, não é essa visão que eu indico. Não Porque é para esvaziar a cabeça, a meditação? Não. o esvaziar a cabeça, ou o diminuir os pensamentos, Isso, não é isso. para ser buscado diretamente. Se você fala, a minha proposta é não pensar, você está tendo uma busca direta pelo não pensar. Né? Uhum. Ou pelo, a minha proposta é esvaziar. Então, você está querendo chegar num lugar, mas você não sabe por onde chegar no lugar. Você só está querendo chegar nesse lugar. Eu Isso. falo assim, ó, caminha por aqui, siga Uhum. esse caminho, aí Uhum. você vai chegar lá. Mas você tem que seguir esse caminho. Então, se você ficar pensando, não, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar lá, você já saiu daqui. Uhum. Então, o que que eu falo é o seguinte: foque a sua atenção para o que está acontecendo agora. Porque normalmente nós não estamos percebendo. Você está pensando no ex-namorado, você está pensando no ex-marido, você está pensando o que você vai fazer amanhã, você está pensando na tua filha, você está pensando na conversa que Os você teus netos. tem com os netos, sei lá. E a atenção, ela está pouco realmente aqui, agora, este momento, apenas isso, apenas isso, apenas isso, apenas isso. Então, esse é o caminho que vai levar a diminuição dos pensamentos. Então, se você quer chegar lá, mas você não sabe nem a estrada que te leva lá, você acaba ficando perdida, você fica lutando contra os pensamentos, sendo que isso só piora a situação. O que Uhum. volte a tua atenção para qualquer coisa que esteja acontecendo agora. Uhum. Isso dá para assimilar, dá para concordar, dá para viver? Concordo, concordo muito, porque a gente vem cheio de vícios, né? Eu Isso. tenho um monte de vício, É. até disso. Nossa, o vício da ansiedade também. Nossa, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer para esvaziar a cabeça? Como é que eu vou fazer para... São Claro. vícios e crenças que a gente traz e desconstruir isso eu acho que é fantástico. E eu quero caminhos, né? E o que eu estou falando agora? Estejamos nós dois agora Uhum. conscientes em algum nível desse momento. Aham. Então, veja, se eu estou em algum nível consciente deste momento agora, eu não estou no futuro, se eu consigo de fato. Então, como é que eu posso ficar ansioso se a ansiedade é pensar no futuro? Se eu estou no presente, eu estou no presente. Como é que eu posso sofrer por antecipação se eu estou no presente? Eu só Isso. sofro por antecipação se a mente estiver funcionando demais. Então, para que ela não funcione, eu chamo para o presente. Então, toda é a arte de estar no presente. É a arte, não na teoria, mas de estar Prático. percebendo esse momento. E quando eu falo isso, eu já falo, toda vez eu tenho que falar isso. Esse momento engloba tudo o que está acontecendo agora. Engloba meu coração, engloba minha respiração, engloba minha voz, engloba meus gestos, engloba o meu visual, engloba eu te vendo agora. Eu estou consciente da realidade, e a realidade é ampla, né? A realidade não é uma coisa só. Então, existem conceitos tão equivocados. Eu tenho que ficar consciente só da respiração. A realidade é mais ampla do que a respiração. A respiração faz parte da realidade. Mas se eu fico consciente de uma coceira ou de uma dor, está valendo também. Aham. E eu tinha entendido que você tinha achado que estava alguma coisa errada quando você percebia muitas sensações. Vê se eu estou entendendo a tua dúvida. Você parece que tem uma ideia
de que você precisa estar focado em alguma coisa. Uhum. E aí você acha interessante que seja a respiração. Aí, de repente, a tua atenção vai para o teu batimento cardíaco. Aí você fala, alguma coisa está errada, eu devia estar na minha respiração. Eu só falo, vê se é mais ou menos isso. Uhum. Aí, de repente, a tua atenção vai para o seu assento, a sensação do teu corpo sentada na cadeira, né? Aí, de repente, pô, eu estou de novo saindo da respiração, meu Deus do céu. Aí, de repente, você começa a sentir uma dor lá, não sei aonde. Aí você fala, meu Deus do céu, e cadê minha respiração que eu devo ficar atenta a ela? Aí, de repente, toca, o carro passa e você ouve o barulho. Ai, meu Deus, eu moro aqui nesse lugar barulhento. Esse barulho está atrapalhando a minha atenção à realidade. É mais ou menos isso que passava na sua cabeça, não? Ou não? Eu entendi errado. Mais ou menos assim, é isso. O que acontece? Eu acho que eu tenho um general lá dentro que fica, não pode isso, não pode aquilo. Nossa, tem que focar aqui, tem que focar ali. E eu acho que o fato até de eu estar relaxando e prestando atenção na respiração, aí depois foco nos isquios, aí onde está desconfortável o coração, o que está desconfortável? Está batendo forte. Eu começo a fazer algumas para estar aí toca sinetas que eu acho maravilhosas, os sinais, tipo volta, se você estiver voando, volta. Ai, mas aí eu tô voando dentro dessa viagem aqui, entendeu? O Não fato sei, é mas que, assim, o que eu queria transmitir, e eu sei que vai contra muitas ideias que se tem de meditação, que se propagam Aham. por aí, é que tudo isso faz parte da realidade. A buzina, o barulho do motor, a sensação do meu coração, a minha sensação dos isquios, a minha sensação no meu corpo ali e ali, qualquer som. Eu estou me sentindo um pouco cansada. O cansaço faz parte da realidade. Eu estou com sono, faz parte da realidade. É, eu estou irritada. A irritação faz parte da realidade. O que que nós estamos querendo na meditação é encontrar o centro. Então, tudo pode quando há a consciência que percebe. Sabe, o nosso centro é a consciência. Então, se eu estou consciente agora de um som, eu estou consciente, eu estou no centro observador. Então, não é dispersão, porque aquilo é realidade. A dispersão estaria na minha bronca em relação ao barulho, não ao barulho em si. A minha dispersão está na minha contrariedade por estar prestando atenção no coração e não a sensação do coração em si. Isso, Então, é é a isso. briga que é o problema. É Aham. eu não querer algo que é o problema. É eu me agarrar a algo querendo privilegiar uma realidade sobre outra. Enquanto eu posso estar consciente de tudo, sem pensar, sem bronca, Uhum. aceitando, acolhendo, dando as boas-vindas. Eu estou consciente agora do meu pé. Ótimo, eu sei que eu estou consciente. Então, existe, a consciência está viva. Eu não estou ausente. Eu estou presente à realidade, que no caso é meu pé, ou no caso é o barulho, Uhum. ou no caso é uma dor no ombro. Então, assim, é uma coisa imensamente importante a gente entender que o que importa é eu saber que eu estou consciente, não importa do quê. Eu sei que eu estou consciente agora, nesse momento eu estou consciente agora na nossa conversa. Eu Uhum. reconhecer que eu estou consciente de alguma coisa agora. Estou consciente, você está consciente da minha cara. Esse reconhecimento é que importa, Uhum. sabe? Então, assim, Aham.
A ideia, Regina, é que a gente realmente capriche na desconstrução do ficar bronqueada, sabe? Contra uma realidade, contra a realidade que eu estou percebendo. Então, por exemplo, isso se aplica de uma forma tão ampla. Por exemplo, eu posso estar numa situação em que eu percebo uma emoção. Eu percebo uma emoção de tristeza, por exemplo. Aí, se eu ficar bronqueada com essa emoção, eu não estou acolhendo a realidade. Aí eu percebo uma tristeza, aí de repente eu começo a pensar sobre coisas tristes. Qual que é o problema? A tristeza ou pensar que reforça a tristeza? Pensar, que reforça. Então, O pensar, pensar que reforça a isso, a tristeza é o que está tristeza. jogando lenha na fogueira e faz com que Isso. a tristeza se aumente, prolongue. Então, a Uhum. tristeza sozinha não tem problema nenhum, se eu estou apenas percebendo e acolhendo. Da mesma forma como eu acolho o som da batida do meu coração e eu acolho a sensação do meu isco, eu estou percebendo isso, eu estou percebendo a tristeza. Aí, qual que é a dispersão? É quando a gente se dá conta de que eu entrei em pensamentos, que é aquele negócio que eu chamo pensamentos ruminantes. Então, você está Isso. meditando, você está sentindo alguma coisa, aí você fala, ai meu Deus do céu, de novo estou sentindo isso. Ah, e amanhã, não sei o quê, aquilo que eu falei com a pessoa, será que ela gostou? Aí, quando a gente percebe que a gente está em pensamentos, quando a gente se dá conta disso, volta para a realidade, seja ela qual for. Então, o Uhum. botão que desliga essa mente louca que nós Uhum. temos, o botão que desliga é chamar atenção para a realidade. Então, é isso. O botão que desliga o aumento de uma emoção negativa é prestar atenção na realidade, é a mesma coisa. Então, se eu percebo que eu estou remoendo assuntos que reforçam uma determinada emoção, eu interrompo esse remoer. E na meditação, a gente treina a interromper. Como? Voltando a atenção para a realidade. Entendeu? O estar Uhum. presente é o antídoto contra o remoer. Por incrível que pareça, olha que coisa mais interessante. Se eu quero que a tristeza, por exemplo, ela passe logo, eu fico atento a ela. Não passa, né? Ela passa se eu não adicionar pensamentos sobre. Eu já vivi Uhum. muito isso, sabe? Muito, muito mesmo. Eu estou numa situação emocionalmente desagradável, delicada, e eu fico atento a isso, aí percebo que começa a vir querer pensamentos entrar, eu fico só na sensação, não deixo entrar o pensamento, a coisa some, dissolve. Maravilhoso. É. É mágico, sabe? Como que a gente passa pela vida sem ficar agregando poeiras? É uma analogia que eu tive, ô, Regina, que o chamar a consciência para a realidade, o estar no modo percebendo, eu estou percebendo a realidade, seja essa, seja aquela, não importa. Quando eu estou Uhum. percebendo, eu estou como um extintor de incêndio. Eu estou apagando o fogo. Estar presente, estar no modo percebendo, é um extintor de incêndio. Se eu fico só remoendo pensamentos, eu estou propagando fogo destrutivo. Dá para entender? Pô, se É dá. tão Nossa. claro esse negócio de ficar remoendo, remoendo. Você está fazendo uma coisa, você está pensando em outra, pensando, 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 só desgastando. Você está colocando fogo destrutivo na sua vida. Você chama a presença, você liga o extintor de incêndio, apaga. É. É E é fantástico. isso. Isso tem que ser vivido, Regina. Então, isso aí, então, na teoria, agora eu preciso exercitar, e, né? Preciso Isso. muito exercitar Você precisa de técnicas de meditação que técnicas, você está
de repente se percebendo atenta a alguma coisa, no caso pode ser a sensação do seu corpo, você se dá conta que você está realmente no modo percebendo, você está percebendo, daqui a pouco você não vai estar. Daqui a pouco você embarcou em alguma coisa. O fogo Uhum, pegou. E uhum, você nem está se dando conta que você está embarcado em pensamentos. Você nem uhum, sabe disso. uhum, Em algum momento você vai se dar conta, epa, eu estou remoendo coisas, eu estou ausente, eu perdi o contato com a realidade, eu estou na minha mente, eu estou ruminando pensamentos. Quando você percebe isso, volta a tua atenção para a realidade do momento. um momento Esse é o presente. treino que você precisa. E que é difícil para uma mente ansiosa, mas assim, é super difícil. E o que Você não eu consegue isso na consegue? meditação? Consigo? É isso que está me deixando doida, que eu estou achando bom, estou achando muito bom. Então, Porque consigo, e ainda mais quando você havia explicado e você faz isso para a gente voltar, que são aqueles barulhinhos que você coloca. são Aquilo lembretes, né? são lembretes, isso. Maravilhoso, porque Então, aí essa você, técnica, ela é realmente, para mim, né? Ela é extraordinária, porque sim, esse pegar em flagrante, o cara, ele está querendo, se propondo a estar consciente do momento, percebendo a realidade, embarcou em pensamentos. uhum. Aí, se ele não tiver lembrete, ele vai ficar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Eu sei, eu já E fiz vai ficar, muito. nhanhanhanhanhan, vai embora, Nossa né? Senhora, eu fazia retiros há muitos anos atrás como participante. Eu ficava Hum. 10 minutos ausente ou mais. É impressionante. Não tinha lembrete. Agora, com o lembrete a cada minuto, se você aproveita o lembrete, você fala: epa, o que está acontecendo agora? Estou ou não presente? Você verifica se você está ou não. O lembrete é para ser usado. E aí, Uhum, se você consegue isso na meditação, bem ou mal, você está treinando isso. Agora, você vai perceber que você pode aplicar isso na vida, uhum, qualquer momento. Agora, por exemplo. uhum, Nós estamos percebendo esse momento? Bom, se uhum. a gente está menos. Por exemplo, você estava preocupada com vídeo, vou gravar vídeo, vou ficar ansiosa. Fico que não vou Mas falar, não veja, gosto se de você está falar. Quando você fala presente, para mim, o que aí é? você Que fala é? para mim, assim, eu tava assim, ai meu Deus, como é que vai falar? Porque eu sou essa pessoa que fica assim, se chegar no casamento da minha filha, chegar tirando foto, sei lá o quê, num dos casamentos da minha filha, porque ela casou hoje. Ai, fale alguma coisa para a noiva. A noiva, no caso, era a minha filha. Sabe? Não É. falo, eu não tenho essa coisa. Então, mas E, você percebeu que que agora, se quando eu a tiver gente aqui está no. presente agora, a coisa fica mais fácil? Consegue, fica mais fácil. É. E é isso, você está aqui agora, né? Aqui agora. Pronto. Então, assim, não É. tem o que ficar antecipando catástrofes ou dificuldades. Uma E- coisa que eu queria falar, antecipar catástrofe, isso é maravilhoso. Por quê? É maravilhoso, assim, o diagnóstico, porque, assim, eu tenho. A minha mãe é uma pessoa altamente antecipa a catástrofe. Meu pai brincava que ela tinha uma nuvenzinha na cabeça, preta, só chovia na cabeça dela, entendeu? Porque ela é assim. E, obviamente, eu devo ter a genética dela, então eu tento muito, porque a vida inteira era, mãe, não, o céu é lindo, mãe, olha a flor, lá, lá, lá. Obviamente, eu devo carregar, na genética deve ser um pouco parecida, que eu devo também ruminar mais do que o necessário. Não sei se eu rumino, não É, sei, eu não acredito que sei, mas não todo importa. mundo rumina mais do que o necessário. Rumina mais do que necessário. Essa coisa de Claro, ruminar também, o pensamento é maravilhoso. Ficar ruminando o pensamento que você coloca, assim, define. Para mim, é muito interessante não entendi. essa expressão que você usa, ruminar pensamento. Para mim também, eu uso de lembrete, para mim. Tipo, quando eu começo a, né, ou ficar triste, ou pensar em coisa que aconteceu, na desgraça que aconteceu e que começa a doer, ruminando, estou ruminando, estou ruminando. Isso. Aqui agora, o que que eu tenho?
Tenho aqui minha perna, tenho a luz do sol, tenho isso e tá ótimo, aqui Aham. agora. A luz, Isso, o e calor. você pode, quando você chama, porque como eu falei, né? Voltar ao modo percebendo é o extintor de incêndio. Eu acho essa expressão fantástica. Inclusive, Isso aí eu eu tive essa gostei disso. sacada sem ser essa noite. Eu acordei de madrugada, 2 noites, e falei, me veio esse insight. Olha, meu, chamar a presença é um extintor de incêndio. Eu nunca tinha pensado nessa analogia. Uhum, uhum. Aí eu peguei um caderninho, que eu estava no meio da madrugada, e eu escrevi isso. Porque eu falei, de repente eu esqueço. Isso é tão É, importante. é. E é um fato. Agora, minha mãe também, eu acho que as mães antigamente, não sei, elas tinham muito isso de expectativas catastróficas. A minha era absurdo. Eu não acredito que seja genética, ou até pode ser, não sei. Mas de tanto ver ela projetando catástrofes, era realmente assim, a gente sabe, né? É Uhum, patológico mesmo, né? uhum. É um excesso. Mas eu senti que eu absorvi muito isso, muito, sabe? Eu absorvi muito, não como ela, mas eu Sim, mas a gente percebi que a minha absorve, né? vida, até eu me livrando disso com a meditação, era muito comum essas expectativas catastróficas. Então é interessante, né? A gente já sabe o processo, né? E a meditação é um treino. Você entrou em pensamentos ruminantes desnecessários, perturbadores, pegue em flagrante, a primeira coisa é essa. O lembrete ajuda a lembrar a pegar em flagrante e facilita Uhum, porque a gente. Lembra quando o Sérgio falou naquela entrevista que ele estudou, acho que pelo jeito ele estudou bastante isso. Quando a pessoa ela vai criando um empenho em ter determinada atitude, aquilo vai ficando cada vez mais fácil. É como se uhum, abrisse um caminho neural. Então, o que que a gente está fazendo é treinar essa facilidade em pegar em flagrante. Porque uhum, normalmente a uhum, gente não pega, a gente fica remoendo, remoendo, uhum. e passa a vida remoendo, e nunca, não é? É ruminando, que você ruminando é Remoendo, bom, hein? ruminando, Ruminando, as duas coisas, né, são mas é praticamente isso, é sinônimas. isso. Então, quando a gente treina isso na meditação, fica mais fácil chamar isso para a vida, desde que eu queira. Uhum, Então, na vida, a gente tem que se lembrar também. A gente tem que criar, por exemplo, agora, né? Vamos chamar a presença, eu estou realmente no modo percebendo. Aí, de repente, se você se pega num momento, Regina, e uhum, você está hiper ansiosa, aquilo é um sinal enorme. Você está ruminando. uhum, uhum, E uhum. agora você já sabe qual que é o processo. Você vai conseguir 100% ficar na boa, apagar um incêndio? Não, Não. não. Só se eu estiver morta. Mas não, a gente tenta melhorar, Então, é um né? processo. E como eu Uhum, tenho experiência de meditação por mais de 40 anos de meditação, eu falo. As transformações que acontecem ao longo do tempo são assim, são tão grandes que eu jamais iria imaginar que eu iria conseguir. É como um cara que fala assim, tá, eu estou treinando corrida, mas eu consigo correr 1 quilômetro, mas 10 quilômetros é impossível, nem vou pensar nisso. E ele treina a corrida, ele começa a gostar de treinar a corrida, ele fala, que gostoso, meu! Aí quando eu vi, ele está correndo 10 quilômetros. E realmente eu sinto que essa é a minha experiência. é. Então eu estimulo E as é pessoas. assim, é maravilhoso, né? Porque é treino, é exercitar. Nesse pouquinho tempo que eu estou fazendo, eu já consigo, em alguns momentos, voltar durante o dia Olha, com, que es- coisa com, maravilha. es- com esporte. Então, eu acho que eu tinha feito umas três Três práticas. meditações práticas, isso. Eu consegui, na hora, então eu fui fazer um esporte,
que eu estou aprendendo nessa altura da minha vida, que era o meu desafio, hum, que é Legal. ficar em pé. Eu falei, eu não vou morrer sem ficar em pé nessa coisa, na prancha. Aham. É, e, meu, 60 e lá vai pau de idade para subir numa prancha de surf é o esporte mais difícil que tem. Eu vou falar uma coisa para você, Hum, Regina. Não vou querer te cortar, mas eu não, tenho 60 e poucos e tantos anos também. E hoje, às 14 hum. horas, isso significa daqui a 2 horas e 9 minutos, eu vou começar um curso de dança. Ai, que delícia! Porque dançar é tudo, não é? É Para mim, bom eu já demais. danço todos os dias, né? Que você falou que é aquela prática de que até Mas eu me empolguei em hum, fazer esse curso porque eu acho que vai ter umas coisas assim de expressão ai, corporal. que O gostoso. que eu estou querendo dizer com isso? É que não é questão de idade, é questão de descobrir a vontade. Você tem vontade, Isso. faz. O que que eu usei da prática de 3 dias da Disso. prática, que eu achei interessante, porque eu chamei aquele momento presente para subir na prancha. Que Porque é um legal. momento que você tem que ter equilíbrio, explosão, foco, rapidez para colocar o pé no lugar certo, porque senão se cai. Não preciso da explosão, porque a pessoa me ajudou, põe na onda. Eu não preciso remar, remar, remar para entrar no time certo, porque eu não sei também. Tem tudo uma leitura. A minha foco era ficar em pé naquela parada bamba. E eu fiquei no modo percebendo. Aqui agora, esquece, dane-se. Todas as ondas, eu fiquei de pé. Todas. Levantei na prancha. Não é maravilhoso? Eu senti na aula, na prática. Claro. 3 dias de. É Claro que não é assim de uma hora para outra, mas quando a gente chama para cá, fica melhor as coisas, legal. Você né? pegou o espírito, né? Isso. Então, para uma coisa que eu queria fazer e Você, não, você aprendeu a chamar a presença durante o e treino. ajudou, e Você estava ajudou. dentro de uma situação e aquela situação ou chama a presença ou dança, né? Ou dança, e com muita atenção, porque senão você leva Então com a você não prancha. teve outra opção senão Outra chamar a opção. presença e fazer uso do que você tinha aprendido. O que a gente tem que ir desenvolvendo e ampliando é ter essa mesma chamada em situações que não são assim tão, sabe? Cada vez Isso. em mais situações. Num diálogo com a sua filha, num diálogo Isso, com não mas sei eu já quem. tive isso, sabendo que agora também que eu atribuo até, não sei se eu estou sendo precipitada, mas eu atribuo até às meditações. Eu tenho 3 filhos e tenho 4 netos, então é bastante movimentada aqui a vida e meu interno, minha ruminação, por exemplo. E eu percebi, e eu sempre corro muito atrás de todos, opa, para, não, eu agora. Percebe quem é, o que que eu sou. Agora eu tô percebendo. Sim, Não- Tipo, não sei o que eu gosto. Eu já não sei. sim, Tipo, perguntar para mim, agora eu tenho que me perceber. E que é isso que eu tô. Entendeu? entendi. Você quebrou o automatismo, você agia de uma maneira sempre mecânica, sempre daquele jeito, com aquelas atitudes, e você Isso, se deu conta que isso não era você, né? isso, Isso era um programa, e que isso. agora você deu uma parada e fala: e aí, quem sou eu? O que que eu quero? Onde que minha energia está fluindo? Você talvez esteja com um ponto de interrogação agora, mas pelo menos você agora tem uma chance de encontrar, né? Antes você não tinha. E assim, até por não estar no modo percebendo, tá sempre no automático. As lesões que eu tenho, por exemplo, esse meu isquio tibial, foi falta de atenção, foi fazer as coisas no automático, cai um tombo acidental, aqui, domiciliar, dentro de casa. Aham, Então, muito eu me machuco por estar no modo automático, por estar no modo sim, ruminador, e com a minha hiperatividade. isso. E aí eu me machuco. Aí o modo percebendo
É uma questão vital para mim agora. É o quê? Tanto de, é vital. É É, vital. é vital, porque todas as vezes que eu me machuquei, foi por estar no automático. Claro. Então, é uma ferramenta, é uma do cérebro, sei lá do que, não sei se é ferramenta a palavra, mas é uma coisa que eu, A gente inclusive, se dá conta dos perigos de determinadas ações ou de determinados movimentos. Então, como a gente está mais atento, a gente percebe antes que a gente continue com aquilo de uma forma inconsciente e aí leve as suas consequências desastrosas. Eu percebo isso também, sabe? Eu percebo isso. Também tenho um problema no joelho, etc. e tal. E como eu danço todo dia, né? Eu danço como dança, meditação, presença. Eu chamo a presença e deixo a dança é tão livre bom. acontecer. Ontem, por exemplo, eu dancei 10 músicas, né? Antes de tomar banho. Então, é bastante tempo. Às vezes é quatro, Poxa, cinco, seis, sete músicas. mas é bom, né? Então, mas assim, eu tenho que ficar também atento a algumas coisas, né? Então, Uhum, então, se eu for muito na inconsciência e não percebo os sinais, eu acabo atravessando o sinal vermelho e acabo me uhum. prejudicando. Então, traz assim, é uma prevenção, né? A consciência da realidade Corporal, da é uma realidade do momento. prevenção. Não só em relação a isso, em relação a contatos humanos. Se eu tiver, por Sim. exemplo, desatento a algumas coisas, eu posso fazer besteira num contato humano, eu posso me envolver com uma pessoa que não tem a ver, ou posso deixar de me envolver com uma pessoa que teria a ver. Tudo isso é questão de atenção, né? Aham. Então, e tem implicações tão grandes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aí de uma pessoa muito próxima a mim, que ela está numa situação que ela não deveria comer açúcar, porque ela já está com uma glicose muito alta, Aham. e ela embala em comer doce, em comer doce. Para mim, falta consciência mesmo, né? O impulso ou o desejo de comer é maior do que uma consciência do perigo, ou a consciência da inadequação. E ela não quer Uhum. ver isso, né? Uhum. Ela não quer ver isso. Então, existe algo que é encoberto. E como a presença ela traz uma percepção mais profunda do todo, se ela ficar mais atenta, ela vai perceber, não, aqui tem um sinal vermelho de fato, real. É um Uhum. perigo que eu Uhum. estou transgredindo. Ela não tem essa Uhum. consciência, ela não enxerga isso. Ela só enxerga o outro lado. Então, assim, a gente está só exemplificando, né? Que seria o lado do gostoso, do prazer, mas o preço que isso, né, de comer o doce. O que eu Falta também essa não, consciência, falta essa clareza. porque na vida, nessa altura da vida, por exemplo, as minhas escolhas, tanto para alimentação, eu não sou vegana, mas também eu como o que eu acho que é saudável, eu não tenho essa parada que, ah, meu Deus, preciso comer um doce. Eu falei, gente, credo, né? Doce, açúcar, ou, ah, eu preciso de carne. Eu não É. preciso de carne. Ou essa necessidade. Então, saber o que você põe para dentro que vai te fazer bem, É. né? Tipo, Eu vou dar um exemplo, assim, que aconteceu comigo. A glicose, o máximo é 99, é para ser normal. E minha uhum, penúltima medição estava 102. Então, estava 3 um pouquinho acima do normal. uhum, Não é diabético ainda, mas está acima do normal. De 99 estava 102. Eu falei assim, bom, então não vou mais comer doce. Eu já não como quase, né? Mas eu uhum, abri a exceção com sorvetes. Eu gosto muito de é sorvete. bom, é. E assim, e algumas outras coisas. Mas assim, eu falei assim, olha, eu vou querer parar, eu não quero aumentar a minha glicose. Se eu continuar comendo mesmo um pouquinho, sabe o que acontece? A pessoa, não, eu vou abrir exceção agora. E ela não se dá conta de que ela abriu a exceção há 2 minutos atrás.
Aí eu vou abrir a sessão, ela não se dá conta que ela passa o dia abrindo exceções, Uhum, uhum, ou passa a vida abrindo exceções, e só uhum. lembra do que ela deixou de comer. Aí eu não comi aquilo, olha, eu consegui. Mas não existe a consciência do quanto ela deixou de abrir, ela abriu exceção. Uhum, uhum, Não, uhum. não vou abrir exceção nenhuma. E eu fiquei sem comer doce, sem comer sorvete. Inclusive, foi num lugar que eu sempre eu sempre comprava dois sorvetes lá. Aí eu Uhum. fui, olha, é tão tranquilo, mas tranquilo mesmo, não é um sacrifício. Quando eu tenho consciência de que aquilo é Isso, inadequado, mas uma isso. consciência clara. Então, Uhum. assim, para mim deixar de comer alguma coisa, uma vez que eu tenha consciência clara de que aquilo não me é conveniente, não me é saudável, é muito, muito, muito fácil. Não sinto que seja sofrido. Uhum. Mas eu atribuo isso à meditação mesmo. É incrível, porque normalmente a pessoa não acha. Meditação vai te trazer. Você vai ouvir o som do passarinho. Não é isso. É muito mais do que isso. Claro. Agora, por exemplo, a gente falou de fazer confortável, numa postura confortável. E se for deitada, por exemplo? Pode fazer ou você não, acha que não? Olha, dependendo da técnica, né? Por exemplo, quando eu me deito para dormir, ou antes de levantar de manhã, eu acho que é um bom momento de treinar a presença também, de treinar esse estar atentivo ao momento, de não ficar ruminando pensamentos, de não embarcar Isso deitado, você está deitado deitado na ainda. cama ainda. Tá. Uhum. Agora, em outros momentos, que realmente esses momentos antes de pegar no sono e depois antes de levantar, eu sinto que são momentos muito ricos que normalmente a pessoa perde. E são Uhum. momentos de treino de presença importantes. Aham. Agora, se eu for fazer uma prática de meditação, uma técnica mesmo, né, que é parar, eu fico sentado, seja essa que a gente faz, eu vou até colocar aí embaixo aí, né, o mini curso de meditação, Jogo da Presença, quem quiser assista e depois no último vídeo tem explicação de como entrar no grupo. Então, mas quando a gente tá numa prática, você tem que experimentar. Não tem pode, não pode. A Uhum. maioria das pessoas se deita numa prática assim, ela vai tender a ficar mais sonolenta e menos alerta, Uhum. e menos atentiva. Portanto, Uhum. ela vai perceber que não é a melhor posição para ela, para o Uhum. objetivo de presença. Uhum. Mas pode ser que tenha pessoas que, ao deitar, fiquem mais presentes ainda. Entendeu como que não dá para dizer sim ou não? Aham. Você vai ter que experimentar. E você já sabe Sim. qual que é o teu padrão de presença sentada. Uhum. Você deita e aí você vê se está num padrão Uhum. acima ou abaixo. Aí você vai se moldar de acordo com a sua experiência. Uhum. E assim, para a meditação, o ideal é pela manhã ou à tardinha ou não tem horários? Ah, você falou que deitado antes de se levantar e a hora que vai dormir, né? Que é uma coisa Não, aí eu de não estou falando sentir. como Não é técnico. Estou meditação, falando de não. uma situação da vida em que eu posso aproveitar aquela situação que já existe para treinar esse estar no modo percebendo. Agora, Tá. em relação a práticas e técnicas, a mesma coisa que eu falei para você em relação a deitar ou não deitar, eu falo para o horário. Quem vai Aham. dizer a sua experiência? Por exemplo, uma Uhum. pessoa como eu faço uma Uhum. experiência de fazer uma meditação sentada apenas de manhã. Aí eu faço essa mesma meditação à tarde. Eu faço essa mesma meditação à noite. Eu vou saber qual que é o meu melhor horário, porque Aham. eu sinto a diferença entre um horário e outro. Então, no meu caso, de manhã é melhor. Aí eu não posso dar isso como regra, porque Uhum. para outra pessoa com outra fisiologia, uma outra bagagem, pode ser que à noite seja melhor.
Então, quem vai Uhum. dar a resposta é você. Por exemplo, se eu fosse ouvir as orientações de técnicas ativas, as orientações que eu mais ouvi na minha vida, técnicas ativas de meditação, os melhores horários são de manhã. Não é para mim. Eu sinto muito. Para mim, não. Para mim, os melhores horários para técnicas, pelo menos dança, para mim é tardinha, não tenho dúvida. Eu vou seguir quem falou, ou eu vou seguir a minha experiência? Eu vou seguir a minha experiência. Então, Uhum. esse tipo de pergunta, Regina, existe todo um vício. Você vai perguntar para um cara que tem uma bagagem de 40 anos de meditação, 30 anos de experiência. Mas aprenda uma coisa: tem algumas coisas que a resposta é sua. Uhum. Sinto muito, mas a bomba está na sua mão. Boa. Tá bom? Segura que essa bronca é tua, né? Hã? Segura que essa bronca é tua. É tua. Se vira, É, aprenda, descubra. é, é. Invente, tente, faça um Aham, horário diferente. A minha intenção, Regina, é que você, quando você medita, que você aproveite mesmo, sabe? Eu acho assim uhum, que, como você fica até uma hora, eu acho assim, se não for agradável para você ficar até uma hora, talvez não seja tão bom você ficar, sabe? Porque aham. você, se for agradável para você, beleza. Mas às vezes, eu não sei, você tem um negócio assim de se forçar a barra demais, sabe? Uma Eu vou pagar exigência, para né? ver. Não, mas aí você está matando a própria estratégia, É. porque a estratégia é para ser curtida. Você sabe que a meditação de ontem foi tão gostoso, mas foi tão gostoso, mas foi maravilhoso. O tempo todo? Foi o tempo todo. Ah, bom. Foi uma coisa louca. Eu falei, gente, isso é muito bom. Ah, então, Foi ótimo. muito bom, Eu estou entendeu? achando o máximo, sabe? Eu tô Eu estou realmente. surpresa comigo, porque eu nunca meditei, nunca fiquei parada, eu só assim. É, Estou achando muito bom. e assim, para mim, como eu tenho falado nos últimos vídeos que eu tenho gravado aí, incrível, porque para mim está acontecendo assim, quanto mais o tempo passa, que a gente tem feito a gente não, né? Eu faço uma hora porque eu estou coordenando tudo. A maioria das pessoas sai antes, né? Porque vai trabalhar, ou porque Ou cansou. porque não pode, aham. Mas para mim, quanto mais o tempo passa, mais verdade, assim, eu estou surpreso, Aham. mais agradável fica. E É, por isso que eu é estou pensando em passar interessante. para 1h10. Olha que maravilhoso. Porque o comecinho vai, se aquieta, eu respiro. E na de ontem, hoje é que no finalzinho eu me senti mal. Eu não sei o que que é. O que que foi? Essa Hum. história da gente passar mal. Eu tenho bastante experiência de que muitas vezes esse passar mal é uma ideia que a gente compra. Por exemplo, às vezes a gente fica um pouquinho, talvez tonto, aí a mente entra com pensamentos catastróficos ou pensamentos ruins a respeito. Uhum, uhum, Aí isso aumenta o mal-estar. uhum. Então, é muito interessante. Eu vou dizer brevemente, eu não queria me estender muito, o vídeo já está longo, Tá. mas, por exemplo, eu doava sangue em Campinas, e aí tinha uma enfermeira que uma vez, a última vez que eu doei sangue em Campinas, a enfermeira ficava olhando para mim e perguntando: Você está bem? Ela fez isso umas 4 vezes. Na quinta, eu capotei. Claro, Claro, porque claro. eu comecei a falar assim, ó, eu acho que eu devo estar mal, não é possível, alguma, não, eu estou mal. Então, a ideia fez com que mudasse toda a minha fisiologia e eu ficasse mal. Hoje em dia, eu doei sangue a semana passada. Agora, aqui, depois que eu mudei para São Francisco Xavier, já doei 16 vezes. Depois, aquela foi em Campinas, né, que faz muito tempo. Aham, Então, eu aprendi que o meu mal era porque eu comprei a ideia dela, de que eu deveria uhum, estar mal,
E a Uhum. partir daí, a própria ideia gerou um aumento da situação Uhum. ruim. Uhum. Hoje, eu fico super vigilante à minha mente. Uhum. Começa a vir um pensamento catastrófico, e tal, eu já fico alerta e chamo para a presença. Pronto. Uhum. Uhum. Hoje está tão tranquilo, porque nem vem mais, sabe? Uhum. Mas depois que eu retomei a doação, eu precisava ficar muito alerta para não embarcar nesses pensamentos, que eu E sabia. não passar mal, né? Se eu É. embarcasse, eu passava mal. Então, fica, ou talvez aconteceu isso, você passou um pouquinho mal, aí veio o pensamento, a coisa cresceu. Começou a crescer e eu falava assim, juro, Porque eu você não pensava, interrompeu. e eu falei assim, saio ou não saio? Mas aí eu com essa minha maneira de aguenta, perceba o que está acontecendo. Eu falei, sabe o que aconteceu? Eu comecei a suar frio. Aí tinha a pessoa aqui na minha cabeça falando, cuidado, se você cair e bater a cabeça, você Aí, tá ó, tá sozinha, vendo? porta Aí pronto, trancada, você piora. morreu. Isso, a gente tem que. Na meditação ela é fantástica, porque você pega em flagrante o pensamento que está te convidando a entrar numa fria. Isso, Né? Então, se você isso. não se dá conta de que tem esse pensamento te convidando a entrar numa fria, você entra na fria. Uhum, Então, esse pegar em flagrante é o que é a única chance que eu tenho de não embarcar, né? Mas uhum. tudo bem, nós estamos aprendendo. Tá bom, Regina? Tá Então tá bom, estou bom, tá torcendo que a ótimo. partir de agora você engrene cada vez mais. A ideia é Tô, essa. eu tô gostando demais. Beleza, Regina? Beleza, muito bom. Muito bom conversar com você, gente. Tá bom, Mesmo então. que, mesmo que seja só na meditação, é um chamado ali, um chamado Mas bom. você vai participar do próximo retiro, será muito bem-vinda, você e Estou sua achando filha. muito bom, muito bom. Tá bom. Tá bom? Obrigada, viu?